Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Mais um dia nessa série sobre fundamentos da fé. E hoje nós vamos aprender o que a fé pode. Amém? Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus diz assim: E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, tudo é possível mediante a fé para aquele que crê. Amém? Em Marcos capítulo 9, versículo 23, quando Jesus é interpelado se ele pode fazer, ele responde, né? Diz assim: Ao que ele respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Então, é interessante nós observarmos isso, porque muitas vezes nós temos dificuldade no que diz respeito a crer para coisas grandes, a crer para coisas pequenas, a crer para necessidades supridas, a crer para intervenções divinas. Então, é importante nós sabermos que, mediante a fé, nós podemos fazer coisas que são naturalmente ou humanamente impossíveis. Amém? É fácil para todo cristão crer que para Deus nada é impossível, mas Jesus garantiu que tudo é possível para aquele que crê, e não somente para Deus. Desta forma, a fé nos permite viver na impossibilidade, ou seja, ver aquilo que é impossível se tornar possível nas nossas vidas. Amém? Então é muito importante nós entendermos o que a fé pode. Amém? O capítulo 11 de Hebreus, ele é bem interessante, porque ele tem sido chamado o capítulo da galeria da fé. E eu queria passar um dever para você agora. Se você pudesse parar esse vídeo e ler o capítulo 11 de Romanos, seria muito interessante. Amém? São aproximadamente, para ser bem exato, 40 versículos. Amém? Você vai ler de Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 40. E aqui vem falando a respeito da galeria da fé. Eu vou fazer um resumo aqui, porque diz que mediante a fé, no verso 2, eles obtiveram um testemunho celestial. Amém? O testemunho de Deus. No verso 3 diz que pela fé eles puderam entender princípios espirituais. São leis que regem a vida no espírito. Amém? No versículo 4 diz que pela fé eles puderam oferecer sacrifícios excelentes a Deus. Então, até a forma de nós sacrificarmos a Deus, quando nós fazemos pela fé, esse sacrifício se torna diferenciado, ou seja, se torna excelente. No verso 5 diz que alguns foram transladados a ponto de não passar pela morte. Olha como tem coisas que nós precisamos estudar para ver como a nossa fé funciona. No verso 6, eu já falei aqui no vídeo passado, pela fé existe a possibilidade de nós agradarmos e nos aproximarmos de Deus. E, além disso, nós podemos ser galardoados por causa dessa aproximação, por causa dessa vontade de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Pela fé, no verso 7, diz que nós podemos ser divinamente instruídos ou guiados pelo Espírito de Deus. Isso também vem mediante a fé. No verso 8, diz que nós podemos receber direção quanto ao futuro. Amém? Pela fé, nós podemos receber direção quanto ao futuro. No verso 11, diz que é possível vencer a esterilidade e mulheres estéreis poderem gerar filhos. No verso 20, diz que nós podemos, pela fé, abençoar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos herdeiros. Amém? No versículo 22, diz que pela fé nós podemos profetizar e determinar o nosso fim, amém? Como será as coisas que nós iremos vivenciar mediante a palavra de Deus. No versículo 27 diz que nós podemos ver o invisível, ou seja, ver o mundo espiritual
e ver aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Amém? No 29, diz que nós podemos atravessar o mar, se tiver uma necessidade, claro. No verso 30 diz que nós podemos também destruir muralhas, assim como o povo debaixo do comando de Josué destruiu as muralhas de Jericó com um grito. Assim, eu e você também podemos, pela fé, destruir muralhas. No verso 33 diz que pela fé podemos subjugar reinos, praticar a justiça, obter as promessas, fechar a boca de leões. No 34, extinguir a violência do fogo, escapar do fio da espada, tirar força da fraqueza, se tornar poderoso na guerra e colocar em fuga exércitos. Então veja o que a fé pode. A fé pode o impossível. A fé pode realizar o impossível, ela pode vivenciar o impossível. Daí a importância do crente estudar a fé, entender a fé, conhecer esses princípios espirituais, amém? Ver na sua vida Deus operando de forma poderosa, de forma sobrenatural. E isso vem mediante um relacionamento, isso vem mediante o conhecimento. Por quê? Todas as coisas que foram escritas no Velho Testamento, elas foram escritas para nos admoestar, para nos ensinar, para nos redarguir, para fazer com que nós sejamos instruídos quanto às coisas de Deus, quanto ao poder de Deus, quanto a viver para Deus. É bem verdade que muitos de nós hoje não estamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas, porque nos falta esse conhecimento sobre a fé. E muitas vezes nós até conhecemos os princípios, mas falta a aplicação dos princípios, a prática desses princípios. Amém? Então, esse livro de Hebreus, esse capítulo 11, ele vem rodeado de exemplos. Amém? Mostra até aqueles que pela fé, eles se acharam indignos, né, de participar dos sofrimentos de Cristo. Eles foram torturados, foram cortados pelo meio, cerrados, passaram pelo fio da espada. Tudo porque eles criam e viam aquilo que é invisível. Eles podiam desfrutar de um reino que não pode ser abalado, um reino eterno, e não tiveram amor pela sua própria vida, não valorizaram aquilo que o homem mais valoriza, que é a proteção da sua vida. Não, eles se deixaram, né, serem vencidos, mas mediante a fé, para dar um bom testemunho àqueles que visualizaram a sua vida, aqueles que vivenciaram os seus desafios e viram que esses homens não eram dignos, vamos dizer assim, esses homens, eles foram tão ousados na sua fé que deixaram testemunhos. O texto diz que o mundo não era digno deles. Homens que andaram em fé, homens que pela fé fizeram coisas extraordinárias. E isso também está disponível para mim. Isso também está disponível para você. Mas isso vem mediante a comunhão, isso vem mediante um andar com Deus. Amém? Nós precisamos cada dia mais aprender a andar com Deus, aprender a ser mais perceptíveis da presença de Deus, da vontade de Deus, desejar conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas dos nossos olhos poderem enxergar o Deus que é invisível aos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais, nós enxergarmos Deus agindo na nossa vida, agindo através de nós, Deus levantando pessoas para nos ajudar, para nos socorrer, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos ensinar a sua vontade, a sua palavra, o seu caminho. Amém? Então é importante nós entendermos isso e vermos o que a fé pode. A fé pode o impossível. Se você aprender a viver pela fé, você vai desfrutar do impossível de Deus. Você vai desfrutar do miraculoso de Deus na sua vida. Intervenções divinas estão diante daqueles que vivem pela fé, daqueles que agradam a Deus,
daqueles que vivem para o propósito de Deus. É uma questão de decisão e você precisa decidir querer viver pela fé para agradar a Deus de todo o seu coração e ver Deus agindo através da sua vida. Amém? Então, essa é mais um vídeo, é mais uma aula a respeito dos fundamentos da fé. E eu fico feliz que você esteja acompanhando, aprendendo, anotando, lendo e crescendo nesse tema que é tão importante na vida daquele que crê, na vida daquele que é salvo, na vida do justo. O justo viverá pela fé, e a fé pode tudo. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.